Ok? Alguma dúvida? Se vocês não têm dúvidas, então vamos lá. Só revisando então o que eu estou falando de misturas não ideais. A gente começou contextualizando que o que é a idealidade da fase vapor. Normalmente a idealidade da fase vapor está associada com a propriedades volumétricas, ou seja, a relação PVT da substância, e isso é visto através do fator de compressibilidade. Então, quando eu falo que uma fase vapor é ideal, eu estou falando que a pressão está tendendo a zero, que o Z está tendendo a 1. Quando eu estou falando de fase líquida, eu estou querendo te informar que se uma fase líquida é ideal, é porque ela se mistura como o gás ideal, ok? E aí a gente vai fazer esse detalhamento hoje para poder a gente tentar entender o que é uma fase líquida ideal. Tanto o que é uma ideal quanto o que é uma não ideal, ok? Então, para isso, eu vou primeiro precisar definir para vocês o que é uma propriedade parcial molar. E essa propriedade parcial molar, ela é vista através do quê? Através da identificação da molécula, da substância, da propriedade de uma determinada substância. Como é que a gente faz isso? Então, eu estou escrevendo a propriedade parcial molar genérica aqui, K, que pode ser volume, energia interna, entalpia, entropia, energia livre de Gibbs e energia livre de Helmholtz. Isso tudo a gente vai precisar escrever em função de temperatura, pressão e composição, que são as variáveis que estão alterando o valor desta propriedade, ok? Então, dessa forma, a gente consegue escrever essa equação, que é a equação completa aqui da derivada total da propriedade termodinâmica que a gente está trabalhando, e essa equação, ela nos ajuda a definir o que é a propriedade parcial molar. Então, propriedade parcial molar é justamente esse termo da variação da propriedade com a alteração da composição de um dos seus componentes. Ok? E a gente chegou aqui na conclusão que, então, a gente consegue ter solução ideal a partir do momento em que a gente tem mistura de componentes parecidos, ou seja, um dos indícios que você tem do que é uma solução ideal é justamente quando você não tem diferença entre a propriedade parcial e a propriedade da substância pura. Isso visto através de, se eu adicionar 100 ml de água a 50 ml de água, então o resultante vai ser 150. O volume dos 50 ml de água que eu adicionei não foi alterado pelo fato de ele estar em solução. Ok? Só que eu sei que isso não acontece quando eu misturo, por exemplo, álcool etílico e água. Quando eu adiciono 50 ml de álcool a 100 ml de água, a resultante é um volume menor do que 150 ml de álcool. Ou seja, o volume molar, o volume desses 50 ml de álcool, ele é diferente quando ele está no estado puro de quando ele está em solução. Então, eu falei isso aqui tudo para poder conseguir resumir isso numa equação bem simples. Que se você tem uma solução ideal, você sabe que a propriedade parcial da substância pura ela vai ser igual à propriedade parcial da a propriedade da substância pura vai ser igual à propriedade parcial da substância. E se você tem uma solução não ideal, o primeiro indício é que isso daqui é diferente. Ok? Então, isso daqui é uma solução ideal, isso daqui é uma solução não ideal. Tudo bem? Vocês entenderam? Se tiver alguma dúvida, pode falar e interromper, tá? Ok, então, consequência disso, para o que a gente está tentando entender aqui. Então, a consequência disso, para o que a gente está tentando fazer aqui e desenvolver, é a gente conseguir expressar aquela mesma equação grandona aqui, essa equação aqui amarela, só que agora eu vou tentar pensar ela em termos de pressão constante e temperatura constante.
Se pressão e temperatura forem constantes, então a gente pode tentar entender que se pressão e temperatura são constantes, isso daqui vai ser zero, isso daqui também vai ser zero. Por quê? Porque isso aqui está multiplicado pela variação da temperatura, variação da pressão. Se a temperatura e pressão são constantes, então isso aí vai ser zero, ok? Então a gente só vai ficar com esse termo e esse somatório dos termos aqui das propriedades parciais. Se a gente faz isso, então, a gente consegue reescrever essa parte aqui de forma que a gente tenha derivada total da propriedade K, que vai ser igual a somatório de K barra, propriedade parcial, o seu respectivo componente que está variando. Isso aqui, então, varia para I igual a 1 até M. Ok? Tudo bem? Então, se a gente pode, então, fazer isso daqui, uma das soluções para esse tipo de sistema é a gente conseguir escrever K como sendo igual a somatório de KI barra NI. Ok? Isso vem de quando você faz uma integração da primeira equação, e depois dessa integração, você parte com uma hipótese de que você não tem uma constante de integração ali, porque você quer a equação mais simples que consiga resolver aquele sistema. Além disso, você vai para as fronteiras de quando você tem um somatório dos componentes e das suas composições, tá? Então, para isso, ou seja, o que é essa equação que está querendo falar? Essa equação que é uma das soluções dessa equação aqui, quando você faz a integral disso daqui tudo, tá? É que a sua propriedade, ela não é o somatório das propriedades dos componentes puros, mas, na verdade, ela é o somatório das propriedades parciais de cada um dos componentes. Vou repetir. Então, quando a gente sempre fez até agora, considerando solução ideal, que a propriedade de um determinado sistema, por exemplo, a entalpia de um determinado sistema, era o somatório de todas as entalpias de cada um dos componentes. Então, era a entalpia do componente 1, que multiplica o número de mols do componente 1, mais entalpia do componente 2, número de mols do componente 2, e assim ia. Considerando essas entalpias aqui como sendo as entalpias dos componentes puros. Isso é válido para a solução ideal. Quando a gente está falando de uma solução não ideal, isso aí já não vale mais, e o que vale é você fazer o somatório das propriedades parciais molares. Na verdade, esse caso aqui é uma simplificação de quando você tem uma solução partindo desse modelo aqui, ok? Então, isso aqui, na verdade, é utilizando a entalpia parcial molar do componente 1, ok? Então, a gente já viu, então, uma interpretação física para esse sistema. A gente está tentando entender agora como é que a gente consegue calcular as propriedades desses sistemas a partir das propriedades parciais molares. Antes, eu quero só fazer aqui um resumo dos símbolos, né, da simbologia, da nomenclatura que a gente usa para propriedades parciais, para propriedades termodinâmicas, tá? Então, a primeira coisa que eu vou te descrever é a propriedade total de solução.
Então, a propriedade total de solução, normalmente a gente representa ela como sendo só o símbolo da propriedade. Propriedade K. Essa propriedade K pode ser U, V, G, A, H, S, ok? Então, essa é a propriedade que representa tudo que está ali dentro de um determinado sistema que você está definindo como sendo uma porção menor. A propriedade de espécie pura. Propriedade da espécie pura a gente representa com um símbolozinho numérico que representa aquele componente. Então, a propriedade componente a propriedade de espécie pura do componente I, a gente representa por KI, ok? Isso aqui pode ser, por exemplo, volume molar do componente 1, volume molar do componente 2, ok? Então, isso daqui eu já estou te falando que é o volume da espécie 1 pura. Tudo bem? Então, propriedade parcial molar, que foi o que a gente definiu hoje. Então, essa propriedade parcial molar, ela tem uma barrinha em cima da substância. Então, propriedade parcial do componente I, um parcial molar do componente I. Tem essa barrinha aqui em cima do símbolo da substância. Tudo bem? E aí aqui a gente tem algumas consequências disso daqui para quando a gente está fazendo algumas considerações, tá? Então, primeira observação que eu quero fazer aqui é que se você fizer o limite da propriedade parcial do componente I, de quando xi tende a 1, isso daqui vai ser igual a KI. Segunda observação é que o limite de quando KI barra de quando xi tende a 0, isso aqui vai ser KI barra infinito. O que quer dizer cada uma dessas coisas aqui que eu estou escrevendo? Isso daqui você sabe que é a propriedade parcial molar do componente I. Se eu estou fazendo o limite de x1 tende a 1, isso quer dizer que eu estou saindo de uma mistura e estou chegando na composição em que x1, xi é igual a 1. Ou seja, eu estou chegando na espécie pura. Isso faz com que você saia de uma propriedade parcial do componente I e chegue até a propriedade de substância pura. Propriedade de substância pura. De maneira bem similar, acontece também quando a gente está avaliando o que está acontecendo com a propriedade parcial do componente I quando a gente sai de uma mistura só que aqui eu estou saindo de uma mistura e estou chegando em que estado? Em que eu tenho um componente I diluído. Então, no que eu estou descrevendo aqui com o limite, que eu estou explicando em roxo, eu estou tentando fazer uma concentração infinita do componente I. Essa concentração me leva até a espécie pura. Quando eu estou avaliando a propriedade parcial do componente I, quando eu estou fazendo uma diluição, eu chego então num valor específico que é conhecido como propriedade parcial do componente I em diluição infinita. Ok? Então, se você for parar para pensar, esse caso aqui é o caso que você está indo
para o caso mais ideal possível. Já esse aqui do lado direito é onde você está indo para o caso mais não ideal possível. Por quê? Porque a molécula aqui ela está ficando, acaba ficando solitária e sofre o máximo de deformação por forças intermoleculares distintas possível. Ou seja, se você tem aqui uma molécula de água, na diluição infinita, ela vai estar completamente cercada por moléculas de álcool, naquela mistura que a gente estava trabalhando. Então, as forças intermoleculares vão ser vai ser o mais estranho possível para essa substância. Quando a gente está falando desse caso aqui, eu estou concentrando ao redor da molécula de água outras moléculas de água iguais a ela. Então, isso faz com que eu chegue, se você observar esse microestado, como sendo num ponto em que você tem uma substância pura. Já esse daqui, eu chego no máximo da diferenciação do que é uma substância pura. Eu estou indo para um sentido completamente contrário. Ok? Alguma dúvida? Professor, Oi. você poderia explicar essa diluição infinita de novo, que a internet caiu e não peguei direito? Não, tudo bem, explico sim. Obrigada. Vamos lá. Vamos supor aqui que eu tenha uma mistura em que eu tenha 50% do componente 1 e 50% do componente 2. À medida que eu vou adicionando aqui mais do componente 2, eu vou fazer com que a composição do componente 1 seja reduzida. Então, a composição do componente 1 vai diminuindo até chegar muito próximo de zero. Ela não chega a zero, porque eu ainda vou ter uma moléculazinha aqui do componente 1, porque eu só estou adicionando do componente 2, eu não estou tirando o componente 1. Então, a composição dele nunca vai ser zero, ele sempre vai ter uma composição, por menor que seja. Vai chegar o caso em que, na hora que eu olhar aqui para o arranjo molecular dessa substância, eu vou ter somente uma molécula do componente 1 completamente cercada por várias outras moléculas do componente 2. É isso que a gente chama de estado de diluição infinita. É quando a composição do componente 1 está indo a zero, mas você ainda está avaliando como é que ele está se comportando em solução. E aí esse comportamento de solução tem um nome específico, tem um símbolo específico para isso também, que é K1 barra de diluição infinita, ou seja, é a propriedade parcial do componente 1 quando ele está na diluição infinita, ok? Qual é a composição que você avalia a diluição infinita? Você avalia em x1 tendendo a zero, certo? Então, é Certo, basicamente a gente obrigada. definindo o que é a propriedade parcial de diluição infinita. Tranquilo. Ok, Mas alguém tem obrigada. alguma dúvida? Então, vou fazer aqui outra definição que é de propriedade de mistura. Ok, então se eu já defini aqui como é que o componente se comporta quando ele está num estado puro, quando ele está em solução, agora eu consigo medir qual é a variação devido ao processo de mistura entre dois componentes quaisquer. Então, agora eu consigo pegar aqui e definir para vocês que ΔK de mistura, isso aqui vai ser K menos somatório de NI KI. Só explicando a equação. Isso daqui é a variação em K devido ao processo de mistura, K é a propriedade da mistura, ou seja, a propriedade total ali daquela substância. KI barra é a propriedade do componente I no estado puro. Ok?
Vamos pensar isso na propriedade que mais nos ajuda aqui na vida, que é o volume. Você consegue ver muito claramente o que é o volume de uma determinada substância. Então, vamos pensar naquele exemplo da água e do álcool, tá? Então, eu tenho 100 ml de água, eu tenho, então, 100 ml de água, e eu sei que o volume molar dela é 50 ml por mol. Eu tenho, então, aqui 50 ml de álcool, e eu sei que o volume molar dele vai ser 25 ml por mol. Isso aqui é tudo no estado puro, tá? Isso aqui é água, isso daqui é álcool. Obviamente, eu estou fazendo aqui só uma conta para vocês entenderem como é que funciona a mecânica desse cálculo, tá? Isso daqui é a propriedade K, isso daqui é a propriedade K por mol. Tudo bem? Então, só para a gente ter um exemplo de como calcular esse ΔK de mistura, então, o ΔV de mistura. Quando eu misturo aqui 2 mols disso daqui, com 1 mol disso daqui, o resultante disso, eu já medi e eu sei que é 120 ml. Então, o que é o ΔV de mistura? É a gente pegar essas informações, então, eu tenho que pegar o V resultante da mistura, menos o somatório de N1, NI, KI barra, ou KI, certo? Então, o ΔV da mistura aqui, ele vai ser, quem é esse V? V aqui é a propriedade da mistura. Desses volumes que eu te informei aqui, a propriedade da mistura é essa aqui. Essa é a propriedade de quando você faz essa mistura efetivamente, conforme eu tinha descrito para vocês. Qual é a propriedade do componente 1 puro? É essa daqui. Propriedade molar do componente 1 puro. Qual é a propriedade do componente 2 puro? É essa daqui. Então, o que eu vou fazer aqui no ΔV de mistura? Eu vou pegar o V da mistura menos N1, K1, menos N2, K1 não, né? V1. Menos N2, V2. Então, indicando aqui por cor cada um desses componentes. Eu sei que esse V é o da mistura, que é o verdinho. O componente 1 eu estou considerando aqui a água. Então, esse componente aqui é o azul, ou, desculpa, o roxo, sei lá qual é, rosa. E esse outro é o azul, tá? Então, esse ΔV da mistura, quando a gente fizer a conta aqui, ele vai ser 120 menos 2 mols vezes 50 ml por mol vai dar 100 ml. Menos 25. 25 ml que multiplica 1 mol. Ok? Então vai dar 25 ml, ou seja, eu sei que o ΔV da mistura vai ser igual a menos 5 ml. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando você fez essa mistura aqui desses dois componentes, você teve uma contração de 5 ml na mistura final. Qual era o esperado? O esperado era que você tivesse 2 vezes 50, 100, mais 25, 125. Só que a realidade te deu 120 ml só. Então, essa medida do delta da variação da propriedade devido ao processo de mistura é você comparar qual é a expectativa se aquela solução fosse ideal. Isso daqui é como se você estivesse comparando com os termos ideais em relação à realidade. A realidade é isso daqui, ok? Então, o delta K de mistura é justamente você comparar o que você tem efetivamente devido ao processo de mistura com aquilo que você esperaria se aquele processo de mistura ocorresse de forma ideal. Tudo bem?
Então, isso aqui é uma propriedade de mistura. Isso serve para volume e para energia e para qualquer outro tipo de propriedade termodinâmica do sistema, ok? É importante só tomar cuidado com isso aqui que eu tentei prestar atenção, que foi de utilizar a propriedade molar para fazer a conta com o número de mols. Porque se você pega aqui a propriedade extensiva do sistema e multiplica pelo número de mols, a unidade aqui ia dar errada, entendeu? Então, quando você está pensando aqui na propriedade do estado puro, multiplicando pelo número de mols do componente, essa propriedade ela é uma propriedade molar. Propriedade molar do componente I no estado puro. Tá? Enquanto que essa daqui é a propriedade extensiva. Lembrando o que é propriedade extensiva e propriedade intensiva, né? Propriedade extensiva, ela depende do tamanho do sistema. Então, ela não é informação generalista como a da intensiva, em que ela está por mol, por massa, naquele determinado sistema. Tudo bem? Então, na aula de hoje é basicamente isso. Queria falar de propriedade parcial molar, as propriedades termodinâmicas e propriedades de mistura. Vou montar aqui mais exercícios. Eu fiz aquela primeira revisão já pensando na aula que eu comecei a gravar depois, mas aí eu já vou mandar agora o link para vocês também, tá? Alguma dúvida? Alguma dúvida dos exercícios que eu tinha passado para vocês aí? Não? Então, bom, qualquer coisa estou à disposição de vocês. Eu vou mandar agora mais exercícios e mais alguns materiais aqui que eu tinha prometido na última aula e não tinha mandado ainda, tá? Então, qualquer coisa estou à disposição de vocês aí, gente. Valeu.